Boa noite a todos e a todas. Hoje iniciaremos o nosso curso Deuses, Mitos e Arquétipos, que tem o objetivo de realizar uma jornada pela mitologia grega em comparação com outras mitologias, como a escandinava, a japonesa, a celta e a iorubá, conforme uma abordagem alegórica multicultural. Vamos conversar sobre os mitos de maneira viva, buscando neles a relação entre o imaginário dos povos ancestrais com a nossa psicologia e com a maneira como funciona aquilo que chamamos de realidade, ou seja, o conjunto de relações que estabelecemos com a natureza, o trabalho, o conhecimento, as coisas materiais e os seres humanos, seja no campo afetivo, seja nos campos econômico, político e cultural. A mitologia não é apenas uma narrativa fabulatória, mas uma representação alegórica do ser humano em todas as suas dimensões. A palavra mitologia vem do grego mitos, que significa fábulas, e de logos, que quer dizer ciência ou conhecimento. Assim, mitologia pode ser entendida como o conjunto de mitos e lendas de uma comunidade étnico-cultural, e também como o estudo desses mitos. Em sua dimensão poética ou ficcional, os mitos formam um conjunto de textos imaginativos em que encontramos deuses, semideuses, heróis, monstros e seres híbridos, metade humanos, metade animais, como o centauro, a sereia, o minotauro ou ainda a esfinge, que tem patas de leão, asas de águia, rosto e seios de mulher. Essas estranhas criaturas realizam ações horrendas ou maravilhosas, que transcendem as capacidades humanas e as leis conhecidas da natureza. Encontramos ações heróicas, como as de Ulisses ou Aquiles, formas inusitadas de relação sexual, como a zoofilia, praticada por Pasífae com um touro branco, de cuja união nasceu o Minotauro. A necrofilia, como a praticada por Ísis com Osíris, da qual nasceu Horus. O incesto entre irmãos, ou entre o pai ou a mãe com seus filhos, como a união entre Gaia e Urano e a de Édipo com a sua mãe Jocasta, na tragédia de Ésquilo. Tudo isso acontece conforme uma visão cósmico-erótica da criação, que transcende limites morais humanos, e ainda com os desígnios do destino, que são desconhecidos pelos seres humanos. No máximo, podem ser anunciados de forma enigmática, quase incompreensível, pelas pitonisas nos oráculos. Encontramos ainda as transformações ou metamorfoses de Zeus em cisne para seduzir Leda e em chuva de ouro para unir-se a Danae,
temas abordados pelo poeta grego Ovídio em seu livro Metamorfoses, e também pelo poeta curitibano Paulo Leminski, que assim escreve no seu livro Metaformose, abre aspas. Uns se transformam em feras, outros são mudados em lobos, em aves, em pombos, em árvore, em fonte. Uns se transformam em flores, outros são transformados em pedra, outros ainda se transformam em estrelas e constelações. Fecha aspas. Os mitos não se encerram em dimensões convencionais de espaço e tempo, uma vez que se situam no plano da eternidade, que não conhece a história e transcende qualquer geografia fixa e imutável. Nem se limitam a uma narrativa única, bem ao contrário. Faz parte da dinâmica dos mitos, que são narrados pela transmissão oral desde a sua origem, terem diferentes versões, até contraditórias. Em algumas histórias iorubás, Iemanjá é mãe de Oxum. Em outras histórias, Oxum é mãe de Iemanjá. E em outras, ambas são irmãs. Não podemos estudar os mitos em busca de uma verdade que só existe conforme o entendimento humano. O mito nunca é verdadeiro ou falso, mas a manifestação simbólica de um fenômeno para quem souber interpretá-lo. E são múltiplas as possibilidades de interpretação. Se o mito transcende a verdade e a história, ele também transcende a noção habitual de realidade. O mito é uma realidade própria, com a qual podemos nos comunicar, não apenas pela via racional, mas também pela sensorial e imaginativa. Por isso mesmo, o mito se relaciona com a natureza, em que encontramos os seres elementais, seja da água, como as ondinas, seja da terra, como os gnomos, ou do ar, como as sílfides, e do fogo, como as salamandras. No shintoísmo japonês, cada árvore, lagoa, rio, montanha ou outro elemento natural é habitado por um deus, ou kami. E nós próprios, em nossa essência, também somos kamis, ou seja, deuses. Descobrir a divindade que existe em nós é o objetivo último das tradições espirituais da antiguidade, que sobrevivem até hoje, sobretudo em suas variações orientais, como o budismo, o hinduísmo ou o shintoísmo, uma vez que no Ocidente a via de acesso ao Deus ou deusa interior foi sufocada por uma interpretação dualista do cristianismo, que separou o humano do divino e introduziu a concepção do pecado original, resultado da ação do primeiro casal humano, de experimentar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre
essa concepção shintoísta de encontrar o kami interior, o meu sensei de Kenjutsu conta uma história bastante curiosa de sua viagem ao Japão. Ele diz que foi visitar um templo budista em companhia, né, de seu mestre, né, Yamato, e esse templo ficava, né, numa montanha. Então, eles tiveram que caminhar, né, subir degraus e degraus e degraus e degraus de pedra até chegarem, né, no templo budista. Depois, Yamato, né, diz ao meu sensei que havia um outro templo shintoísta, também muito interessante, e que ficava bem mais alto, né, no pico da montanha. Aí eles sobem mais uma infinidade de degraus. E Yamato, né, diz assim: chegando no templo, vocês vão encontrar Deus. E eles chegam no templo, entram, e a primeira coisa que eles veem no centro do altar não é nenhum símbolo, nenhuma imagem, mas um espelho. O Deus que se está buscando é aquele Deus que está dentro de todos nós. Muito bem. Voltando aqui, né, ao nosso texto, esta infração da vontade divina, né, no caso de Adão e Eva, conforme a interpretação rotineira do texto bíblico, fez do ser humano alguém exilado do convívio com o divino. Redescobrir o sagrado que habita em nós, reencantar a natureza e a nós mesmos, são possibilidades reais, se aceitarmos o desafio de percorrer a jornada oferecida pelos mitos. A jornada, aliás, é um tema recorrente nos repertórios mitológicos, em geral associada a guerras entre seres luminosos, como os irmãos Pandavas, e os seres sombrios, como os Kurus, na saga do Mahabharata. Segundo este poema épico hindu, o mais longo texto literário do mundo, cuja autoria é atribuída a Vyasadeva, o mesmo vidente ou rishi que compilou os Vedas e os Puranas, Arjuna e seus irmãos Pandavas ficaram 12 anos exilados na floresta, antes de enfrentarem seus inimigos na Batalha de Hastinapura, auxiliados diretamente por Krishna, ou seja, Deus em seu aspecto pessoal. 12 anos também foi o tempo do exílio de Rama, antes de enfrentar o demônio Ravana e libertar a sua esposa Sita, como informa o outro grande poema épico hindu, o Ramayana, escrito por Valmiki. E por 12 anos, Ulisses percorreu os oceanos, após participar da Guerra de Troia, até conseguir retornar a Ítaca e reencontrar sua esposa Penélope, libertando-a do assédio de seus pretendentes, conforme relata Homero na Odisseia. A viagem, em geral, representa uma jornada de autoconhecimento, em que enfrentamos os nossos medos, raiva, inveja, apego, ignorância, entre outros venenos mentais,
e encontramos o nosso lado luminoso, que nos permite adquirir sabedoria, retornar ao nosso ponto de partida e libertar a nossa ânima, ou aspecto feminino da personalidade, relacionado com a intuição e um conhecimento mais profundo sobre a vida e o mundo. Após retornar ao ponto de partida de sua viagem iniciática, o peregrino passa a comunicar o que aprendeu aos membros de sua comunidade. Esta é a saga do herói, estudada por Joseph Campbell em livros como O Herói de Mil Faces. Há também uma série de 10 desenhos na tradição do Zen budismo sobre o pastoreio do touro. Nós falaremos a respeito disso em outra aula, mas são 10 desenhos acompanhados de 10 poemas que tratam justamente dessa peregrinação, né, desse caminho até encontrarmos uma verdade interior e depois fazermos o caminho inverso até o ponto de partida para compartilharmos a nossa descoberta com os demais. Eu falei sobre uma semelhança entre a Odisseia, de Homero, e o Ramayana, de Valmiki. Uma outra semelhança, que me recordo agora, há muitas, é que na Odisseia há uma cena muito conhecida, em que Ulisses retorna a Ítaca, já envelhecido, vestindo farrapos, sujo, a barba crescida, e não é reconhecido por ninguém, a não ser pelo seu cão, que pelo faro reconhece o dono. Ele entra no palácio e encontra os pretendentes de sua esposa Penélope. Apenas aquele que conseguisse erguer o arco de Ulisses seria considerado digno de desposar Penélope. E Ulisses não pensa duas vezes. Ele não apenas levanta o arco, como dispara flechas e mata todos os pretendentes de sua esposa. Há uma cena muito semelhante no Ramayana, em que o príncipe Rama participa de uma cerimônia hindu em que uma princesa escolheria o seu noivo. E o noivo seria aquele capaz de erguer o arco de Shiva. E Rama é o único entre os presentes capaz de erguer o arco de Shiva e disparar uma flecha. Ao longo do nosso curso, nós encontraremos várias outras afinidades entre mitos das mais diferentes épocas, línguas e países. Bem, a partir daqui, podemos perguntar: qual é a estrutura geral e o funcionamento dos mitos? No seu livro essencial, Mito e Realidade, Mircea Eliade escreve o seguinte, abre aspas, de modo geral, pode-se dizer que o mito, tal como é vivido pelas sociedades arcaicas, constitui a história dos atos dos entes supremos. E essa história é considerada absolutamente verdadeira, porque se refere à realidade, e sagrada, porque é obra de entes sobrenaturais.
que o mito se refere sempre a uma criação, contando como algo veio à existência, ou como foram estabelecidos um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar. Essa a razão pela qual os mitos constituem os paradigmas de todos os atos humanos significativos, que, conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas, chegando-se, consequentemente, a dominá-las e manipulá-las à vontade. Não se trata de um conhecimento exterior, abstrato, mas de um conhecimento que é vivido ritualmente, seja narrado cerimonialmente o mito, seja efetuando o ritual ao qual ele serve de justificação, que, de uma maneira ou de outra, vive-se o mito, no sentido em que se é impregnado pelo poder do sagrado, que exalta os eventos rememorados ou ritualizados. Fecha aspas, ponto, fim da citação. Vivenciar o mito implica numa experiência religiosa, no sentido mais autêntico da palavra, de religação entre a alma e a divindade, o humano e o sagrado. Embora, no caso dos mitos gregos, essa vivência do sagrado seja muito diferente daquela conhecida nas religiões do deserto, as doutrinas do tronco judaico-cristão, porque prescindem dos conceitos de pecado original e expiação da culpa. Vivenciar o mito, nesse contexto, tem vários sentidos, desde a possessão das bacantes por Dioniso, nas festas e cerimônias dedicadas a esse deus, até a jornada interna de autoconhecimento, conforme a inscrição na entrada do oráculo de Apolo em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Aliás, essa inscrição no oráculo de Delfos lembra muito o espelho no altar shintoísta. Os mitos não são apenas realidades exteriores a nós, mas também estão dentro de nós, em nossas ideias e ações. São os arquétipos que trazemos em nossa psique, para usarmos a terminologia junguiana. Em nossos atos de coragem e bravura, somos Hércules ou Ogum. Em nossas ações, guiada pela sabedoria, somos Palas Atena ou Tote. Em nossa sensualidade, somos Eros, Oxum ou Afrodite, e assim por diante. Os primeiros mitos remetem ao amor e à morte, à maternidade e paternidade dos seres e das coisas, ao início e ao fim do universo, ao sentido das ações humanas e do estar no mundo, aos sentimentos de desejo, aversão, raiva, compaixão, entre outros, que ostentam os atos dos seres humanos. Dizem respeito à natureza, à paz ou à guerra, à velhice e doença, à existência da vida após a extinção do corpo físico e ainda aos planos espirituais, que existem além da realidade imediata que conhecemos.
seja os múltiplos paraísos ou os múltiplos infernos, concebidos, por exemplo, na mitologia védica da Índia. Enfim, os mitos tentam explicar todos os fenômenos internos e externos que dizem respeito à jornada humana. A filósofa Marilena Chauí apresenta outra interessante definição de mito. Ponto. Conforme escreve a autora, no livro Introdução à História da Filosofia, abre aspas. O que narrava o mito? A origem das coisas, a partir da ação ordenadora de um deus ou de um rei mago. A vitória do deus ou do rei mago sobre outras forças punha ordem no real, separava os elementos, impunha a sucessão e a repetição temporal, o ciclo da geração e da corrupção das coisas, e seu eterno retorno. O mito é, essencialmente, uma narrativa mágica ou maravilhosa, mas não se define apenas pelo tema ou objeto da narrativa, mas pelo modo mágico de narrar, isto é, por analogias, metáforas e parábolas. Sua função é resolver, num plano imaginativo, tensões, conflitos e antagonismos sociais que não têm como ser resolvidos no plano da realidade. A narrativa os soluciona imaginativamente, para que a sociedade possa continuar vivendo com eles sem destruir a si mesmos. Fecha aspas, ponto. Aqui Marilena Chauí parece concordar com Freud, que no livro O Futuro de uma Ilusão, fala sobre a origem das religiões e dos primeiros tabus como sendo algo necessário para se manter a estabilidade na sociedade. Por exemplo, a proibição do assassinato, do incesto, do roubo. Se não houvesse essas interdições ou esses tabus, haveria plena liberdade para que nos matássemos uns aos outros. Então, Freud coloca a religião como sendo algo necessário para haver civilização. De modo semelhante, Marilena Chauí diz que a narrativa mitológica soluciona imaginativamente esses problemas para que a sociedade possa continuar vivendo com eles, sem destruir a si mesmos. Esta definição de Marilena Chauí é interessante, porque aponta não apenas a relação dos mitos com a nossa psique, mas também com o entorno social, em que não faltam problemas não resolvidos, como a fome, a doença, a pobreza e a guerra. Todos eles, aliás, incluídos entre as primeiras divindades da mitologia grega, quando o caos dá origem ao cosmo, tema de nossa terceira aula. A mitologia grega chegou até nós graças a uma extensa coleção de poemas e narrativas, incluindo os épicos A Ilíada e a Odisseia, ambos atribuídos a Homero,
no século IX a.C., que tratam, sobretudo, da Guerra de Troia e da intervenção divina nos acontecimentos. E ainda, graças à teogonia e ao livro Os Trabalhos e os Dias, ambos escritos pelo poeta Hesíodo, no século VIII a.C. No âmbito da literatura grega, os mitos também estão preservados nos hinos homéricos, na poesia lírica de Safo, Alceu, Anacreonte e outros poetas, nas tragédias clássicas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nos escritos de poetas e eruditos do período helenístico e em documentos de autores do Império Romano, como Plutarco e Pausânias. Os deuses e deusas, heróis e heroínas, também estão presentes em esculturas, pinturas, monumentos e desenhos geométricos em peças de cerâmica, entre outras obras de arte. Estão presentes nos templos, palácios, monumentos e casas aristocráticas. Todo esse rico acervo cultural foi banido nos primeiros séculos da cristianização da Europa, a partir da conversão do imperador Constantino ao cristianismo, quando estátuas e templos foram vandalizados ou destruídos, e os crentes nos antigos deuses perseguidos, torturados e mortos, como a filósofa neoplatônica e astrônoma Hipátia de Alexandria, atacada em plena rua por uma multidão, depois levada a uma igreja, onde foi despida e torturada até a morte. Há um filme muito interessante sobre Hipátia, se não me engano, no canal MUBI. O seu corpo depois foi incinerado em uma fogueira e sua memória apagada dos livros de história da filosofia, assim como aconteceu com diversas outras filósofas da antiguidade. Aliás, há um curso do professor Lejeune Mirhan sobre as filósofas gregas. O cristianismo, que já nas epístolas de Paulo fazia severas restrições às mulheres e aos homoafetivos, foi declarado religião oficial e única do Império Romano. E no Concílio de Nicéia, convocado por Constantino e realizado no ano 325, foram definidos os 4 evangelhos canônicos e a exclusão de outros, como os evangelhos atribuídos a Tomé, Pedro e Maria Madalena, considerados apócrifos, por discordarem da linha oficial adotada pela Igreja Católica, além da definição de datas comemorativas, como a Páscoa, a promulgação de uma lei canônica e, sobretudo, a declaração da natureza cristológica de Jesus, que seria Deus e ser humano ao mesmo tempo, uma particularidade da religião cristã, uma vez que nos cultos anteriores do Ocidente e do Oriente, a divindade sempre foi pensada como ser absoluto, que mesmo encarnado
ou representado em aparência humana, como os avataras de Vishnu, Krishna, Rama, entre outros, ou movidos por paixões humanas, como os deuses gregos e os orixás iorubás, permanecem como seres de essência divina e não humana. Aliás, o próprio Joseph Campbell chamou atenção para esse fato de que o Concílio de Nicéia sentiu a necessidade de comunicar a natureza cristológica de Jesus, né? E ele pergunta, por que foi necessário declarar publicamente que Jesus era Deus? Então, antes havia alguma dúvida a esse respeito? É uma questão bastante curiosa. Apesar da violência missionária exercida nos séculos seguintes, em que as antigas religiões, como a grega, a celta e a nórdica, em que as antigas religiões, como a grega, a celta e a nórdica, foram demonizadas e extintas à força pelos exércitos cristãos, a mitologia grega ressurge no imaginário de poetas e artistas europeus, ainda na Idade Média. Um exemplo disso é a Divina Comédia de Dante, obra do século XII, que, embora tenha um conteúdo teológico cristão, baseado na filosofia de Tomás de Aquino, misturado a concepções esotéricas e islâmicas, povoou o inferno e o purgatório com deuses, heróis e monstros da mitologia grega. A partir do Renascimento, acontece uma redescoberta da cultura clássica grega e romana, não apenas a poesia épica e lírica, os livros de filósofos como Platão e Aristóteles, e de historiadores como Heródoto e Políbio, mas também e, sobretudo, os mitos greco-romanos, expressos na literatura, na pintura e na escultura, que influenciarão os artistas ocidentais durante séculos. E nunca é demais recordar que foram os árabes que trouxeram os textos de Platão e Aristóteles de volta à Europa, durante o período em que os muçulmanos ocuparam parte do continente europeu. Sobre a perseguição aos cultos pagãos, há uma série muito interessante na Netflix, intitulada Vikings, Valhalla. Há duas séries, as duas muito boas. Uma intitulada Vikings, que trata da Escandinávia antes da conversão ao cristianismo. E na série Vikings, Valhalla, a história já se passa após a conversão, quando aqueles que se mantêm fiéis aos antigos deuses são perseguidos e mortos pelos cristãos. Conforme escreve Paulo Leminski, no livro Metaformose, abre aspas, de Homero a Goethe, passando por Dante e Shakespeare, numa linha ininterrupta, durante mais de 2000 anos, o imaginário grego sempre foi o primeiro alimento do poeta ocidental culto, seu software de fantástico, referencial de imagens, delírio compartilhado. Nas peças de Shakespeare, por exemplo, em particular
A Tempestade, né, O Sonho de uma Noite de Verão, encontramos vários personagens mitológicos, assim como no Fausto de Dante, no Fausto de Goethe, na Divina Comédia de Dante, na poesia romântica e simbolista, enfim, vamos pensar em alguns séculos ou milênios de literatura ocidental, mas, sobretudo, a partir do Renascimento para cá, portanto, uns 7 séculos. Depois de tudo o que nós conversamos, alguém ainda poderia perguntar: por que estudar mitologia? Qual é o propósito disso em nossas vidas, na atualidade? A esse respeito, escreveu Joseph Campbell, um dos mais renomados estudiosos do assunto, no livro O Poder do Mito, : fecha aspas. As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição da informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservaram, de hábito, na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. Isso dá perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Esses bocados de informação provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e informaram religiões através dos séculos, tem a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia. E se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas, assim que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá abrir mão deles. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntima, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a procurar dentro de nós mesmos. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. O mito nos ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é. Fecha aspas, fim da citação. Apenas para citar um exemplo disso que fala Campbell, numa cultura que ainda conserva, em algumas comunidades, as antigas tradições, no caso, a cultura iorubá,
existe o jogo de búzios, né? O jogo do Ifá. E quando um consulente vai procurar um babalaô, no caso da África, ou um babalorixá, no caso do Brasil, para pedir que ele lhe faça uma leitura de búzios, essa leitura primeiro vai indicar os 3 orixás que guiam a sua cabeça. Você tem um orixá principal com quem você se identifica mais. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais intelectualizada, talvez, é provável que o meu santo de cabeça seja Oxalá. Se eu sou um cara mais briguento, é provavelmente Ogum. Se eu sou um namorador, deve ter Xangô na parada. E assim por diante. A sensualidade é associada a Oxum, a maternidade a Iemanjá, né? E assim por diante. Depois nós temos um segundo orixá, que é como se fosse um complemento. E um terceiro orixá secreto, que muitas vezes não é revelado. E esses 3 orixás dizem respeito à definição da nossa personalidade. Mais do que isso, no jogo de Ifá, é revelado o seu Odu. O que é Odu? Há várias histórias dos orixás, ou itãs, que eram transmitidas oralmente de geração a geração. Depois elas foram compiladas em livro. O Reginaldo Prandi, por exemplo, tem um livro maravilhoso chamado Mitologia dos Orixás, que reúne todos esses itãs. E o babalaô pode dizer a você, o seu Odu é esse. Ou seja, essa história envolvendo esse e aquele orixá, é o mito da sua vida. É o mito que você deve estudar para aprender a superar as dificuldades e encontrar as suas possibilidades. É aquele mito que vai ser uma orientação para a sua trajetória. Nas sociedades antigas, havia várias versões, né, desse tipo de experiência mágica. Quando nascia uma criança, por exemplo, a mãe levava ao sacerdote, ao adivinho, ao feiticeiro, para que ele predissesse o futuro da criança e revelasse a sua personalidade. E era a partir disso que o nome da criança era escolhido, porque o nome não era algo aleatório. Vou chamar meu filho de João porque eu gosto do som da palavra João. Eu vou chamar de Mariana porque a minha tia se chamava Mariana. Eu vou chamar de Neymar porque eu sou um bolsominion e gosto do Neymar. Não. O nome traduzia a personalidade. O nome traduzia o destino. Então, o nome era uma coisa sagrada, uma coisa iniciática. Bem, já falei bastante, tudo isso foi apenas uma introdução. Nas aulas seguintes, conversaremos sobre os mitos da origem em diferentes culturas, falaremos sobre os vários arquétipos, fazendo analogias entre deuses de diferentes mitologias, falaremos sobre vários símbolos e temas recorrentes nos diversos mitos. Então, é isso, meus caros. Já falei bastante, eu vou desligar a gravação, mas depois vocês podem fazer perguntas ou comentários.